Então pode começar. Então, nesse processo 504, 52, 41, 34, depoimento, continuidade do depoimento do senhor Fernando Antônio Guimarães Hornô de Moura. Volta a palavra ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Com relação ao recebimentos de José Dirceu, o senhor tinha participação? Alguma vez coletou valores em espécie em favor dele? Nada. Eu nunca negociei com o Zé direto de dinheiro, de nada. Qualquer coisa que eu fiz a nível de partido, de conversa, foi feita através do Silvio Pereira. E nunca me falou que estava dando para o Zé. A minha conversa sempre foi com ele. Eu nunca sentei com o Zé para negociar dinheiro com ele. Nunca paguei nada para ele, nunca pagou nada para mim. Sempre entre o senhor e ele havia o Silvio Pereira? Não, o Silvio Pereira que eu tinha um contato com ele. A minha relação com o Zé era muito mais de amizade, de qualquer coisa. E quando eu apresentei o Milton para o Zé, e eu estava fora, o Milton passou a fazer umas coisas que eu fazia, até um pouco mais. E aí eu acredito que ele nem tenha mais tido contato com o Silvio, ele tivesse contato direto com o Zé. Mas ele passou a fazer umas coisas que o senhor fazia, ou que o senhor Fernando? Esse contato, não é obscuro, é bem claro até, meritíssimo. Eram os contatos que eu fazia direto na companhia com os diretores e o gerente, o diretor e o gerente, para fazer esse tipo de negociação. Isso que eu gostaria de compreender, senhor Fernando. Então o senhor tratava, antes do Milton assumir essa função, o senhor tratava desses assuntos de comissões com diretores da Petrobras? Com o Renato Duque. Eu não tratei com mais nenhum outro diretor da companhia. Mas intermediava a conversa, então, dele com o Dirceu? O senhor fala que o Milton assumiu essa função, é isso? Não com o Dirceu. A nível de conversa com dele e o Silvio. Quando o Silvio muitas vezes o Silvio tinha muito mais contato direto com ele do que eu. As poucas oportunidades que eu tive com o Renato, que eu foi tratado com o Renato umas 10 coisas. Eu tratei com ele uma coisa que não saiu, que era o PDT, que era um oleoduto, um gasoduto, ou gasoduto, não me recordo bem agora, que tinha sido acertado que ganharam em 4 empresas, acabou não saindo isso. Em seguida ia ter o Cacimba Vitória, que ia até Pecém, no Ceará. Depois ia ter Coari Manaus, Urucu, e acho que Coari Porto Velho, e as 5 plataformas, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 51, 52, se não me engano, na época era FEL Cetal, 53 era UTC, e eu me lembro da 56, que era Camargo. 54, 55, eu não me recordo quem que era o que tinha sido acertado. Em todos esses casos que o senhor citou, com exceção do primeiro, foi discutido... Porcentagens de valores de comissão para o diretor nacional, o diretor estadual e São Paulo. Isso tanto o senhor quanto o Silvio? Tenho certeza que o Silvio conversou isso com o Renato também. E o senhor também conversou com os empresários sobre isso? Não, desculpe. Os empresários eu não tive nenhum contato. O contato era direto eu repassava para o Silvio fazia o contato e o pessoal procurava o Renato. O contato com os empresários era intermediado pelo Silvio, então? Com certeza. Tem algum um laudo nos autos com alguns telefones? O senhor recorda o meu número 983017676. 7676. Isso. O do seu irmão, o senhor recorda os números? 982, acho que 47, não, 981 461515. O do senhor Renato Duque, o senhor recorda? Não. Do senhor... Um Vacari, o senhor não teve contato? Nunca né? tive contato com ele. E com o telefone do Silvio, o senhor recorda? Não, tinha diversos. Não recordo. Tinha um até no meu nome. Roberto Márcio, o senhor conhece? Conheço. É o Bob. Quem é Roberto Márcio? O senhor Roberto sabe? Marques, ele é assessor direto do Zé Dirceu. Eu conhecia o Roberto Marques quando ele trabalhava na Assembleia Legislativa de São Paulo. Desde quando ele assessora o José Dirceu, o senhor sabe? Eu acredito que 87, por aí. E continuou? Até hoje, né?
Com relação como se fosse um ao estafeta. Luiz Eduardo, o senhor conhece ele? O Luiz Eduardo, eu conheci o Luiz Eduardo em 2012, eu acho. Eu não conhecia o irmão do Zé. Não? Não. O senhor tem conhecimento de alguma participação dele em ilícitos relacionados com a Petrobras? Não tenho. Ele cuidava do escritório do Zé. Isso eu sei. Sabia que ele cuidava do escritório, mas eu nunca tive contato de negócio nenhum com o Luiz Eduardo. Senhor, uma última questão. O senhor falou que em um determinado tempo o Milton organizou uma espécie de cartel na área de serviços compartilhados. O que o senhor quis dizer com isso? Interrompe a personal? Não, que o Milton... Desculpe. Ajustes de licitações, o senhor... Não, isso posterior. Depois depois de 2007, isso. O que aconteceu? Eles fizeram... Foi quando o contrato ficou muito maior. Eles fizeram uma composição. O Milton colocou até o irmão dele para trabalhar na personal. O Renato, que chamava o irmão dele, trabalhar lá com o rapaz que era dono da personal. E eles fizeram um acordo entre eles lá. Não havia, então, competição entre a personal e a Hope? Não, eles eram acertados. Um ganhava um contrato, outro ganhava outro. O senhor sabe se alguma dessas empresas beneficiou José Dirceu? Eu não tenho conhecimento. O conhecimento que eu tenho é que tem um carro, me parece que tinha um carro deles que o Zé Dirceu usava. De quem? Da Hope. Isso em que período? Não sei nem se não era até o ano passado. O senhor ouviu isso de quem? Eu ouvi isso acho que do próprio Bob. Certo. Satisfeito, senhor. Qual seria a acusação? Sem perguntas. Os defensores. Quer ficar por último? Posso ficar por último. Senhor Fernando, boa tarde. Pela defesa de Zé Dirceu e Luiz Eduardo. Quero fazer algumas perguntas. Pois não. Num dos termos de depoimento de colaboração do senhor, o senhor diz que quando o Milton pagou para o senhor uma comissão do fechamento do contrato entre Engevix e Petrobras, esse valor não teria sido de 5 milhões e 300, teria sido de 2 milhões e 300. O senhor se lembra qual foi o valor? Era um valor era 1 milhão e 300 em dólar, que ele teria que me passar, e que ele somou com dinheiros que eu teria a receber da Hope. Por isso que deu esse valor de 5.300. Deu um valor de 5.300, somando com... Somando os valores que ele tinha que me dar da Hope. Entendi. Então, a comissão referente a cacimbas, esse aproximado de R$2.300, que, na verdade, era acertado em dólar, é isso? Era 1.300 de dólar. De dólar. Tá. É que o senhor fala R$2.300 de reais no depoimento. Imagina, eu fiz mais ou menos uma conta. Entendi. E essa comissão foi dada ao senhor... Pelo Milton. Pelo Milton, e por qual razão? Através das doações que ele fez. Por conta da apresentação que o senhor fez? Não, do acordo que eu tinha com ele. Do acordo que decorria... que decorria quando o Milton veio cuidar de algumas coisas que eu pedia para ele fazer nesse período de 2003, 2004. Só uma questão. O senhor puxe mais o microfone. Desculpe. Para não ficar de costas para cá. Sim, né? não tem problema. Será que captou? Pode puxar o microfone mais na direção, então. Quer ver se captou? Ou... Não, captou. Tem algumas expressões que o senhor usa no termo de colaboração do senhor. Queria só que o senhor me desse um pouco o panorama do que aconteceu, para o senhor me explicar um pouco essas referências. O senhor disse que em determinado momento quem dava as cartas era Júlio Camargo, está entre aspas isso no depoimento do senhor. Relacionado à Hope. Relacionado à Hope? A Hope. Tá. Que desde aquele momento, declarando, já pressentia que Milton ia engolir o Júlio Camargo. Quer dizer, no depoimento, o senhor fala que em determinado momento o Júlio Camargo seria engolido, tá aqui essa palavra, pelo Milton Pascovitch, que a partir daquele momento o Milton passaria a dar as cartas. Porque a relação com o Milton, com o Barusco e com o Duca era muito próxima, muito mais próxima do que o Júlio. Apesar do Júlio estar na companhia há mais de 20 anos, o Barusco e o Milton ficaram muito próximos, como se fossem até irmãos. Uhum. O senhor fala que no final de 2005 quem comandava o jogo já era o Milton, é isso? Era o Milton. Ele disse que é 2007, mas é 2005. Que o pessoal da personal já batia continência para ele. Com certeza. Usando palavras do senhor que estão no termo de colaboração. Eu assinei isso. Tá certo. O que eu quero perguntar com relação a isso por que o Milton ganhou, de repente, esse papel de tanta relevância nesse cenário de intermediação de negócios entre as empresas e a Petrobras? O que o Milton fez? Qual foi o pulo do gato? Essa relação de amizade dele
tanto com o Renato, porque a prestação de serviço na companhia era através do serviço compartilhado, que é uma gerência que fica abaixo da diretoria de serviço. E no momento que o Milton tinha esse contato com o Renato e com o Barusco, quando eu levei a roupa e a personal para o Renato, o contrato era muito pequeno. E eu acredito que eles devem ter desenvolvido uma forma de aumentar os contratos e ficou grande. Foi o senhor que apresentou o Renato para ele? Eu que apresentei o Renato, tanto o Renato quanto o Pedro eu apresentei para o Milton. E em um determinado momento ele parou de lhe pagar comissões por conta dessa apresentação, é isso? Não. Eu tinha comissão nos contratos que tinha com a roupa. Tá. E nos contratos que ele ganhava da Engevix. Ele me pagava isso. Uhum. Ele deixou de pagar, se não me falha a memória, foi 2012 que deixou de pagar. Bom, ele rompeu um acordo que tinha... Ele já tinha rompido da Engevix em 2010, 2011. Ele fez um segundo contrato com a Engevix grande. Tinha feito uns anteriores que eu desconhecia, mas esse grande que eu tive conhecimento, ele... quando eu conversei com ele no restaurante em São Paulo, fui cobrá-lo, porque eu sabia que ele tinha recebido na conta dele 21 milhões de dólares. Eu fui cobrar dele e falei, tem que me dar 10%. E o Milton falou que não tinha combinado comigo, só tinha combinado comigo o primeiro de Cacimba. Essa virada de posicionamento do Milton tem a ver com o ganho de importância dele? Quer dizer, ele ficou mais importante, passou a pagar menos o senhor, é isso? Não, eu não sei, ele disse que não tinha contrato, que não tinha combinado comigo, foi a forma que ele colocou. Entendi, ele falou que não tinha combinado com o senhor. Eu acredito que devem ter dado asa para ele, né? Então ele se achou importante e não... Entendi. O senhor disse aqui, respondendo uma pergunta do meritíssimo juiz, que o que o senhor sabe é que existia propina direcionada ao PT. O senhor pode afirmar que existia propina direcionada ao Zé Dirceu? Eu não posso afirmar, mas eu desconfio, mas não posso afirmar. Só desconfio, tá. Também respondendo a pergunta do doutor procurador, o senhor disse que chegou a repassar dinheiro para o Silvio. O senhor sabe... Para o partido, não para o Silvio, pessoa física. Para o Silvio, para o partido. Para o partido, não pessoa física. Perfeitamente, perfeitamente. Sabe se parte desse dinheiro do Silvio, o senhor tem conhecimento, se foi direcionado ao Zé Dirceu? Nem sei, nem para onde ele levou. O seu Milton, aqui no depoimento anteontem, falou que era frequente o senhor levar boletos para ele pagar. Ele me trazia boletos aqui da família dele, gente para eu pagar. Isso o senhor só mencionou uma vez só, que eram várias vezes ou foi uma vez? Se o Milton está falando que eram várias, pode ser de 2 ou 3 coisas, porque como ele tinha que me pagar mensalmente, os 100 mil, eu devia ter algumas contas em São Paulo para pagar, devia ter dado para ele pagar. O doutor procurador mencionou um tesoureiro do PT, o Paulo Ferreira. O senhor sabe se ele tinha relação com o Milton Pascovitch? Não sei. Não sabe? Não sei. A relação do Milton, que eu sei a nível de tesoureiro do PT, era o Vacari. O senhor menciona num dos depoimentos do senhor que Milton Pascovitch e seu irmão José Adolfo eram amigos do declarante há muitos anos, eles eram empresários e tiveram vários negócios mal sucedidos. Nunca emplacaram uma empresa que efetivamente tivesse dado certo. Milton teve problemas financeiros graves, chegando inclusive a ter sua insolvência civil decretada. O senhor confirma isso? Confirmo. O Milton foi dono do Banco Áurea, o Banco Áurea quebrou, foi dono da PZM de bola de tênis, quebrou também. E aí o Milton teve problemas de insolvência, tanto que arrumou até esse problema para mim por causa dessa doação que ele fez para mim, que eu direcionei para os meus filhos, e agora estou pagando essa doação porque o juiz anulou a doação, por causa dessa empresa que ele ficou devendo 18 milhões em 86. E ele trabalhava, eles tinham uma construtora que quebrou também, chamada Geométrica. Mais uma frase do senhor que eu queria que o senhor confirmasse, está no termo de colaboração, que não é verdade que a Roupe pagava só 500 mil reais mensais quando Milton Pascovitch operava o esquema. Que se o contrato era de 300 milhões, eles recebiam algo em torno de 9 milhões pelo contrato. E o valor mensal é bem maior do que o declarado pelo Milton. É verdade. Confirma isso? É verdade? Confirmo. Se era 3%, de 300 milhões só pode ser 9.
Para finalizar, senhor Fernando, com relação a essa última palavra da indicação do Renato Duque, o senhor disse que a última palavra foi do Zé Dirceu. Não digo que a última palavra foi do Zé Dirceu. Quem disse foi o Silvinho. Nessa reunião, eu não participei dela. Quem participou foram as pessoas que eu citei, e uma dessas pessoas era o Silvio Pereira. Tá. Quem estava decidindo eram as pessoas que estavam na sala. Como houve um impasse na diretoria, como tinha havido um impasse na diretoria de exploração e produção, que era o Rogério Manso, era outro, não, o Rogério, esqueci, o Landim, que era a indicação da Dilma, era o Landim, e a indicação do Zé Eduardo do sindicato era o Estrela. Aí o Landim acabou ficando na presidência da BR e deram para o Estrela a diretoria. No caso do Varela e o Duque, que era a diretoria de serviço. Aí ficou nesse impasse e não sabia para quem indicar. Ele entrou como um tercios na história, chamaram, olha, então vamos chamar o ministro para ele decidir. Aí ele perguntou quem estava indicando esse relato eu não presenciei, quem me passou foi o Silvio Pereira. Ele pensou, quem está indicando o Varela? Falou, quem está indicando o Varela é o Aécio. O Aécio já foi contemplado com Dimas em Furnas, então é o Duque. Foi assim que foi nomeado o Duque. Que quem indicava o Duque era? O Diretório Estadual de São Paulo. Diretório Estadual de São Paulo do PT. Do PT. Então, a lógica que o Silvio lhe passou dessa indicação, desse voto de Minerva, vamos chamar assim, foi o fato de o Aécio já ter levado uma indicação. A pergunta que foi feita foi essa. Foi essa. Tá. A pergunta que foi feita foi essa. Tá, satisfeito, obrigado. Outros defensores? Outros defensores têm pergunta? Porque eu não pedi, deixa por último o defensor do acusado. Não? Então, o defensor do próprio acusado. Fernando, poucas perguntas, só para deixar mais claro. Antes da eleição de 2002, o Milton Pascovitch conhecia alguém do PT, fazia algum trabalho com alguém do PT, ou tinha alguma relação com alguém da Petrobras? Que eu saiba, não. Ok. E a partir de 2002, como que foi feita essa apresentação dele aos executivos da Petrobras? O Milton veio me procurar que ele estava com dificuldade. Eu arrumei para o Milton um emprego numa empresa, de uma construtora, que chamava Ambiental. Ele começou a trabalhar lá. E o Milton, quando o Renato Duque foi nomeado, eu apresentei o Milton para o Renato e para o Barusco. Ainda coloquei bem claro para o Milton, falou, aproveita que o Barusco é jogador de golfe como você está no Rio todo final de semana, vai jogar golfe com ele, você vai ficar mais amigo dele que a mulher dele. Você chegou a utilizar, durante o período que estava no Brasil, o Milton como seu longa-manos, ou seja, para fazer alguma coisa na Petrobras em seu nome? Não. Ok. Após a sua saída antes da sua saída em 2004, você chegou a encontrar o ministro José Dirceu antes de ir embora? Em 2004? Isso. Encontrei, eu falei que a última vez que eu jantei com o Zé foi em 2004. E você informou da sua saída? Se eu informei para ele da minha saída, não, ele ficou sabendo quando eu já tinha ido. Ok. Então o senhor está retratando isso que ele te deu uma dica para sair do Brasil, para ficar fora? Na verdade, quando eu li, até não sei se o senhor se recorda, que eu te perguntei, o senhor leu tudo que está aqui escrito? Você falou, li. Aí eu assinei. Essa frase eu não tinha usado, de que o Zé tinha me indicado. Se estiver gravado, você pode ver na gravação da minha delação, eu não usei isso, que ele tinha me orientado para sair. Ok. Em relação ainda ao senhor Milton Pascovitch, o senhor sabe qual tipo de negócios que ele chegou a fazer na Petrobras? Eu acho que diversos. Eu sei da Engevix que foi feito, alguns contratos com a UTC, e porque ele tinha um rapaz que trabalhava com o Ricardo Pessoa, que passou a trabalhar no escritório do Milton, junto com o irmão dele, com o Zé Adolfo, e eles ficaram os três, eles montaram um escritório, onde era a Jamp, que ficou muito mais um escritório de negócio, que eles passaram a regimentar para fazer, porque ele passou a ter muito acesso direto ao Renato e ao Barusco, então muitas vezes começou a operar algumas coisas sozinhos, até sem participação de ninguém. Em relação às empresas de serviço que o senhor mencionou, quais eram as empresas? A Personal e a Hope. Ok, sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm negações?
Alguns conhecimentos finais. Pois aqui. não, doutor. O senhor mencionou várias vezes esse percentual de 3% de comissão em cima de contrato da Petrobras, é isso? Contrato de da área de serviço. Da área de serviço. Tinha alguns contratos da Petrobras, no caso das plataformas, que era um valor menor. No caso, quando a gente negociou esse primeiro contrato, eram 2%. Das plataformas de P51 até a P56. E pelo que eu entendi que o senhor combinava nesses percentuais, uma parte era para o senhor, outra parte era para o partido, e ia uma parte para os agentes da Petrobras? Ia, mas na questão das plataformas, não. Eu não E tinha nos participação. Nos serviços, eu tinha. Na área de serviço, eu tinha. Tá. Uma parte para o senhor e uma parte para o partido? Sim, E uma parte também para os agentes da Petrobras? para os agentes da Petrobras. Isso o senhor presenciou diretamente? Não, isso eu conversei com o Renato sobre isso. Com o Renato Duque? Com o Renato Duque e com o Barusco. Tá. No contrato da Engevix, que o senhor ganhou uma comissão, Eu tratei direto com o Milton Pascovitch. e o senhor tem conhecimento se foi acertado com ele uma comissão com o Renato Duque, para o Renato, para o Barusco e para o partido? Tenho certeza. Por que o senhor disse que tem certeza? Porque eu conversei não só com o Milton, como eu conversei depois, quando eu estava aqui, hospedado, com o Antunes. Com o José Antunes? Ele confirmou que ele depositou na conta do Milton 21 milhões e mais uma outra porcentagem que era. Ele falou: o Milton acabou com a minha vida. Ele falou. Tá, depositou na conta do Milton 21 milhões. E mais um dinheiro que era para ser distribuído politicamente. Mas Os acertos a nível de da companhia e do partido. Isso foi relatado para o senhor pelo Antunes? Foi relatado pelo Antunes aqui, quando eu estava aqui na custódia. Antunes. Isso. O seu depoimento aqui prestado em 28 de agosto, e que eu vou ler para o senhor textualmente o que o senhor disse. Pois não. Que com o processo mensalão e as diversas matérias que foram veiculadas a respeito da revista Veja, na revista Época, começou a ficar preocupado com a sua condição no Brasil, porque tinha ajudado nas campanhas, na formação do governo e nas campanhas municipais de 2004. Que no início de 2005 o declarante procurou José Dirceu para saber qual o risco que corria, uma vez que a imprensa ficava insinuando que ele também devia ser envolvido no processo mensalão. Que foi nesse encontro que José Dirceu lhe deu a dica para sair do Brasil e ficar fora do país, até a poeira baixar. Doutor, foi o que eu falei. Se tiver gravado o meu depoimento, se tiver gravado, eu não usei essa frase. E por que o senhor assinou o depoimento? Porque eu pedi para o meu advogado, falei: você leu, li, está tudo bem, pode assinar, pode. Eu não li o processo inteiro da minha delação. Eu não teria problema nenhum de falar que o José Dirceu tenha pedido para eu sair. Não teria problema nenhum de falar isso. É que eu não posso falar em verdade. Pois outro depoimento, o senhor mencionou a mesma coisa. Aonde? Que no início de 2005, outro depoimento nesse mesmo dia, o declarante resolveu se mudar para Paris. Em Paris, o declarante ficou na casa de uma amiga, após receber a dica de José Dirceu para cair fora. Também não houve esse comentário. Pois o senhor mencionou aqui o declarante, no mesmo depoimento, tinha saído do país após a dica do José Dirceu. Não, eu saí do país após a reportagem da Veja. Veja, eu não assinei esse depoimento. Não, quem assinou fui eu. Eu que assinei. Eu sou responsável por ele. Ele pode até, como eu assinei, ele pode até. Eu não tenho como me contradizer nisso agora. Mas eu estou sendo honesto com o senhor. Se tiver a gravação do meu depoimento, o senhor não vai encontrar isso. Pode requerer. Pode requerer. Doutor, esses depoimentos não foram acompanhados pelo Ministério Público? Não foi, o Carlos Fernando e um senhor que é gaúcho, um outro de alto cabelo meio branco, que era o Ministério Público também. Acho que, mas quando foi a do termo? Qual é o depoimento? 28 de agosto. Então, tinham dois do Ministério Público, o doutor Carlos Fernando e mais um senhor que eu até perguntei, me falou que era do Rio Grande do Sul, cabelo meio branco. Eu não tenho nem o porquê proteger o Zé, que hoje a nossa relação até é uma relação, desde 2008, é uma relação totalmente extremada, totalmente diferente. Essas parcelas políticas que o senhor acertou nessas comissões,
já foi indagado, mas para deixar claro, o senhor tinha conhecimento que parte ia para o José Dirceu ou para o grupo político dele? Não, todo esse dinheiro era encaminhado através do Silvio Pereira para o partido. Agora, que destino ele dava dentro do partido, eu desconheço. O máximo que eu paguei para o Zé Dirceu foi jantar. O senhor mencionou também que o senhor, enquanto lá estava em Paris, recebia 100 mil reais mensais. Isso. Mas o senhor já recebia 100 mil reais antes de ir para Paris? Não. Eu recebi uma comissão da Hope que era um pouco maior do que os 100 mil reais. E por que o senhor denominou esse pagamento ao senhor como um cala-boca? Eu imaginei que o Duque tivesse encaminhado para o Milton para me fazer esse pagamento, porque eu estava fora. Ó, dá para o Fernando para ele ficar tranquilo lá, não criar problema para a gente. O senhor declarou, foi nesse contexto que Milton e Renato determinaram que ele, o senhor, no caso, deveria receber 100 mil reais por mês. De quem que foi essa decisão para lhe pagar esses 100 mil reais por mês? Acredito que tenha sido do Renato. Acredito, por que o senhor acredita? Porque eu não estava presente. Quem me passou isso foi o Milton. E ele lhe passou que o Renato havia decidido? Que ele me informou da seguinte forma: Fernando, eu vou fazer um encaminhamento para você, ver com quem pode entregar para você aí 100 mil reais mensais. Mas ele mencionou o nome do senhor Renato ou não? Não. E por que o senhor me colocou aqui o senhor Porque Renato? eu imagino que foi o Renato que fez esse encaminhamento. Porque essa coisa era decidida lá. Por causa que a negociação era com o Renato. Bom, são essas as questões do juízo. O senhor também mencionou que o seu irmão Olavo, ele teve uma participação Nenhuma. na indicação da Hope? Não, ele me apresentou a Hope, o Rogério. Ele me apresentou o Rogério. O Rogério trabalhou com ele. Quando meu irmão foi coordenador da saúde no estado de São Paulo, o Rogério trabalhou com ele. E esses pagamentos que foram para o Olavo não decorriam dessa questão? Não, isso foi um empréstimo que eu fiz para o meu irmão, porque ele teve 3 problemas de saúde graves e estava sem condição, porque não estava trabalhando. Ele teve um câncer de hipófise, depois, no outro ano seguinte, teve um câncer de intestino, e depois ele teve uma atrofia e ficou 8 meses paralisado. O senhor declarou uma oportunidade também que o senhor pediu para o seu irmão Olavo cobrar Rogério da Hope. Foi porque o Rogério, quando eu cobrei o Milton falou que eles não estavam pagando. Aí eu pedi para ele cobrar o Rogério, a informação com o Rogério falou que ele não tinha conversado nada comigo, que eu conversasse com o Milton Pascovitch. Alguma coisa mais que o senhor gostaria de dizer no seu depoimento? O senhor pode perguntar, não é disso. Não, eu encerrei as minhas indagações. Se o senhor tem alguma coisa mais a dizer, não? Não. Então eu declaro aqui encerrado o depoimento do senhor Fernando Moura.